Então, pessoal, agora nós vamos configurar o segundo passo para que a gente possa ter o nosso aplicativo Medida Aplicada funcionando direitinho para a nossa empresa. No primeiro passo, nós configuramos aqui, ó, configuração operacional. Agora nós vamos aprender a parte de financeiro, categorias, que é extremamente importante para colocar o nosso financeiro aí no sistema. Vamos clicar aqui, e aqui estão as categorias do meu financeiro aqui na minha gráfica, que eu uso para analisar o financeiro aí periodicamente, por dia, ou por semana, por mês. Então funciona assim. Você pode criar as categorias que você quiser de receitas e as categorias que você quiser de despesa. Eu criei aqui de receitas a categoria serviço com 4 subcategorias: personalizados, comunicação visual, gráfica rápida e copiadora. Se eu quiser criar outra subcategoria aqui, que eu coloquei de azul, basta eu clicar aqui nesse maisinho, eu crio outra subcategoria e coloco aqui na cor azul, para continuar aqui a minha análise das receitas. Clico em salvar e está ok, mas eu não vou criar. Tá? Então você pode criar a categoria clicando aqui em adicionar categoria, né? No caso, despesa ou receita, colocando as cores, e depois de criada a categoria, você pode criar subcategorias. Eu criei na categoria serviço, personalizados, comunicação visual, gráfica rápida e copiadora. No meu plano de contas, ou seja, todo negócio tem um ou mais planos de conta. No meu plano de conta serviços, eu criei o plano personalizados, comunicação visual, gráfica rápida e copiadora. E criei em despesas a mesma coisa. Então, eu vim aqui em despesas variáveis, eu criei personalizados, comunicação visual, gráfica rápida e copiadora. Por quê, Euler? Porque as despesas variáveis são aquelas despesas, para quem não sabe, de material que a gente usa para fazer serviço. Elas são variáveis. Se você tiver serviço, você tem a despesa do serviço. Exemplo, se você faz 40 canecas, você tem que comprar 40 canecas em branco para poder personalizar. Então, são as despesas variáveis. Você tem que ter o papel sublimático. Também é uma despesa variável. E por que eu criei exatamente igual em serviços? Nas receitas, e criei também nas despesas. Justamente para saber quanto que eu recebo com personalizados, ou comunicação visual, por exemplo, e quanto que eu tenho de despesa com essa mesma subcategoria. Aí eu consigo saber qual lucro eu estou tendo com cada setor e definir um posicionamento de o que vende mais, o que vende médio e o que vende menos, justamente para eu poder tomar decisões futuras. Fora essa questão do serviço, eu tenho aqui em receita o ajuste de saldo, ou seja, entrada, e tenho também o ajuste de saldo, saída. O que é isso? Lá em bancos, quando você cadastrar os seus bancos, você vai perceber que tem o saldo inicial. Depois disso é o que entra e o que sai daquele determinado banco. Mas se houver alguma divergência, eu sempre olho na minha gráfica toda segunda-feira de manhã. Eu pego o saldo real do banco e olho se está tendo alguma divergência aqui no sistema. Pode dar divergência por algum produto, algum serviço que eu fiz e não lancei, ou até uma conta que eu paguei e não lancei. Então eu ajusto esse saldo aqui. Se eu conseguir encontrar a entrada certa ou a saída certa, simplesmente eu lanço e isso aqui já se arruma. Mas se não, eu ajusto com essa categoria. Mais para frente, em outro vídeo, nós vamos aprender o porquê de criar essas categorias aqui. Prolabore, receita. Eu dividi em duas. Prolabore variável. Prolabore é o que a gente retira da nossa empresa para gastos pessoais ou investimentos pessoais. O que é o prolabore variável? É aquele prolabore que eu tiro e ele não é fixo. Ou seja, vamos dizer aí, um lanche na padaria. Ele é uma retirada minha pessoal da empresa, mas ele é variável. Eu posso lanchar hoje e não lanchar durante vários dias ali numa lanchonete ou na padaria. Então ele é um prolabore variável. Prolabore fixo é aquilo que eu retiro da empresa para as minhas despesas fixas. O aluguel da minha casa, a conta de água, luz da minha casa e outras despesas fixas. Então eu dividi o prolabore, que é uma categoria despesa, em duas subcategorias. As despesas fixas são as despesas fixas da empresa. Você pode até na hora de cadastrar a empresa, as despesas, colocar aqui, ó, despesas fixas empresa, ou CNPJ. Água, luz, telefone, internet, colaborador, prestação de carro que você use para a empresa também é uma despesa fixa. Embora algumas pessoas podem dizer, inclusive eu faço isso, que uma prestação de um carro da empresa não é uma despesa fixa, é uma despesa temporária. Aqui, ó, despesa temporária que eu vou explicar agora. Mas pode ser considerada também uma despesa fixa, porque ela pode durar aí 3, 4, 5 anos. Então até lá você mantém como despesa fixa. E despesa temporária, o que seria? Por exemplo, água e luz, você só consegue se livrar dela
se você fechar a sua empresa. Aí você consegue se livrar. Senão, você vai ter que pagar conta de água, conta de luz. É uma despesa fixa. Mas, como eu dei o exemplo da prestação do carro, mesmo que você não feche a sua empresa, você pode quitar o carro e ela deixa de ser uma despesa fixa. Então, ela é uma despesa, vamos dizer, entre aspas, fixa barra temporária. Então, algumas pessoas costumam colocar esse tipo de despesa aqui. Isso é só para você poder fazer análise, dividir as suas despesas da maneira correta. No fundo, o que você vai ver lá na frente são os resultados baseados nas receitas menos as despesas. Se você está tendo lucro, qual o lucro que você está tendo, ou até se você está simplesmente zerando, ou até tendo prejuízo. Então, sobre gerenciar categorias, é isso. Você pode colocar aí o que você quiser. Por exemplo, eu tenho aqui serviços extras, seria mais ou menos assim. Vamos dizer que alguém peça para eu disponibilizar um espaço extra dentro da minha gráfica para colocar um determinado produto e me pague um aluguel. Então, isso é um serviço extra. Lógico que tem vários exemplos. Foi o exemplo que veio à minha cabeça agora. E as receitas terceirizadas, assim como tem as despesas terceirizadas, funciona assim. Offset, eu coloquei essa categoria, mas poderia ter outra aqui. Por exemplo, banner. Por que não tem banner aqui? Porque banner eu prefiro colocar em comunicação visual, mesmo sendo terceirizado. Mas como o offset é um serviço assim, completamente separado, se eu não tenho offset, eu não consigo fazer serviços que rodem em offset, então terceirizo. Por exemplo, eu não vou colocar 10 mil panfletos, 5 mil panfletos nas minhas impressoras Epson, não tem como. Então o que eu faço? Eu terceirizo na offset. Assim como tem a receita, tem a despesa. Se eu pegar um serviço de R$300 e terceirizar em offset, eles vão me cobrar lá um valor. Então eu jogo a receita em receitas terceirizadas e as despesas em offset, despesas terceirizadas. Veja que eu defini como azul todas as minhas subcategorias de receitas em azul. E defini em laranja, na cor laranja, todas as subcategorias das despesas que são em vermelho. Receitas em verde, despesas em vermelho. Subcategorias azuis para receitas e laranja para despesas. Então, sobre o financeiro categoria, é isso. E mais para frente você vai ver por quê e a gente tem que ter essas categorias bem definidas no nosso negócio, na nossa gráfica. Valeu e até o vídeo 3, que é o terceiro passo para você configurar sua empresa dentro do Medida Aplicada.